Boa noite a todos, já peço desculpas que a gente atrasou um pouquinho, que nós tivemos um problema técnico. Meu nome é Milene Roland, esse é o Dr. Mário Pérez e nós vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer para as dores de cabeça parar, né? Nós estamos recebendo aqui o neurologista Dr. Mário Pérez, a segunda vez que ele participa aqui da nossa entrevista. O Dr. Mário Pérez ele é membro da Board de Diretrizes da Sociedade Internacional de Cefaleias e secretário da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E também é autor do livro Dor de Cabeça, o que ela quer com você, que é esse livro aqui que a gente vai falar ao decorrer do nosso bate-papo e a gente vai mostrar com mais detalhes depois. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Hoje a gente está aqui ao vivo no Facebook e também no Instagram. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar de novo com vocês e a gente vai falar aí sobre as coisas ao longo dessa live. Vamos ver se a gente consegue atender o máximo de pessoas. Sim. E perguntas, espero que seja útil. Sim, muito obrigada, doutor. E ao longo da semana nós já divulgamos a live aqui na página do Facebook, no Instagram. Algumas pessoas já mandaram suas perguntas, a gente já separou algumas. Mas se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai atender ao máximo que a gente conseguir. Aquelas que nós não conseguirmos, a gente depois responde. Eu só queria deixar um recado, porque normalmente nesses bate-papos que a gente tem, o pessoal manda muita mensagem sobre medicamentos específicos, né? Marcas de remédios. Nós não podemos dar nenhum diagnóstico aqui, os médicos são convidados para a gente falar sobre o universo das dores de cabeça, sobre tentar auxiliar ao máximo vocês. Então, marcas específicas de remédios e tratamentos a gente não vai poder abordar. Tá bom? Doutor, para começar, esse tema que a gente vai falar sobre o que fazer para a dor de cabeça parar, né? Sentir dor não é normal. E partindo desse princípio, a primeira coisa que você tem a fazer quando tem dor é procurar um médico neurologista, né? Para investigar, para ir a fundo. Então, qual que é a importância de você relatar suas dores, frequência, intensidade e ir à consulta com o médico? Então, o sistema de dor, na verdade, é um sistema fisiológico, é um sistema que existe no corpo para defender de diversas situações. Então, ter dor é parte da experiência humana, mas sofrer com dor e ter dores recorrentes e ter dor toda hora, aí sim é um problema e a gente tem que, a primeira questão, né, que tem que ser abordada é o diagnóstico, quer dizer, por que você tem dor, né? O que está acontecendo. Então isso que é o fundamental. Pode ser que a dor seja o reflexo e a consequência de uma infecção ou de um quadro até grave, tipo um tumor, um aneurisma, ou que ele possa ser origem também de vários fatores acumulados, né? E aí, nas dores de cabeça, a gente tem características de cada tipo e também a gente consegue determinar origens para identificar para cada pessoa o que fazer e conseguir orientar adequadamente. Perfeito. É sempre bom buscar, né, um neurologista especialista em tratar dor de cabeça, que tem outras especialidades também da área, né, doutor? Parar de se automedicar é uma maneira de fazer com que as dores diminuam? Qualquer um pode parar, né, de se automedicar, ou em casos de pessoas com enxaqueca crônica, né, com a doença crônica, tem que ter o auxílio do médico, né, para essa desintoxicação dos medicamentos, dos analgésicos. Como que é feito isso? Bom, todo mundo quer ter autonomia nas suas condutas, nas medidas que você faz na vida, né? Normalmente você toma suas decisões de saúde, as coisas que você faz e deixa de fazer na vida, e quando você decide tomar um remédio, aquilo tem que ser uma coisa bem pensada, bem orientada, né? Então o automedicar, aí a ênfase tem que ser no analgésico, né? A pessoa ela decide em tomar um analgésico e ela entende que o problema que ela tem vai passar, não vai voltar, e ela não precisa então de nada preventivo, de nada para evitar uma próxima dor,
ela só precisa acabar com aquela dor naquele momento, né? Na maioria das vezes, da pessoa que tem uma enxaqueca crônica ou que tem qualquer dor recorrente que aparece, desaparece e volta a aparecer em seguida, né, que tem uma frequência de crises, que tem dores que são recorrentes, né, essa pessoa precisa muito mais de um tratamento preventivo, de um tratamento para evitar que venham essas dores. E não utilizar analgésico só para apagar um incêndio, só para aliviar aquele momento da dor. E aí a automedicação e o uso de analgésico faz com que você só atue numa parte que não é nem a mais importante. Você só está cortando uma crise, você só está atenuando um momento e você não está fazendo nada para o problema em si parar de existir. Então, nesse sentido que a automedicação é perigosa. Também o uso excessivo, então se é um remédio que você está tomando, que você não sabe em que momento tomar, quantas vezes você pode tomar, que efeitos colaterais esse remédio pode trazer. Então, tomar analgésico sem uma orientação pode ser perigoso sim, pode gerar efeitos colaterais. Então, por exemplo, muitos analgésicos têm cafeína também. Se você é muito sensível à cafeína, se você toma um cafezinho, por exemplo, à noite e fica sem dormir, e aí você vai lá e toma um analgésico com cafeína, é como se você estivesse tomando um cafezinho à noite, você vai perder o sono. Então, tomar um analgésico com cafeína à noite pode acabar com o seu dia seguinte, pode acabar com o seu sono, que é fundamental para você ter uma vida boa e, claro, ter também um controle das dores de cabeça. Então, tem detalhes como esse, né? Anti-inflamatórios, por exemplo, podem agredir o estômago, o fígado, alterar a pressão arterial e precisa ser avaliado por um médico para mensurar isso tudo, né? Então, tem várias outras classes de analgésicos, tem várias formas de combater a crise e realmente dá para atenuar esse sofrimento. É importante fazer um tratamento que a gente chama agudo, né? Quer dizer, cortar a crise mais rapidamente, mas o que é mais importante de tudo é a prevenção, né? E para acertar na prevenção, para conseguir realmente ter um bom tratamento preventivo, você tem que identificar quais são as causas, da onde vem, por que você está tendo dor de cabeça. Então, genética sempre existe, sempre há uma predisposição. Existe um fator hormonal? Existe um problema com sono? Quer dizer, você acorda cansado, você tem um sono leve, um sono ruim, você está devendo sono, aquilo naturalmente vai te agravar dores de cabeça. Você está vivendo alguma sobrecarga física, mental, está passando por estresse, é uma pessoa mais ansiosa, preocupada, irritada, se cobra muito, é perfeccionista, se culpa das coisas. Todos esses fatores desembocam nas enxaquecas, nas cefaleias, nas dores como um todo, gera mais contratura muscular, gera mais dor lombar, né? Gera mais fibromialgia, que é dor no corpo todo. A gente brinca assim, entre os médicos, né? A gente fala que, e é um conceito de fato importante, né? Que a fibromialgia é como se fosse a enxaqueca no corpo todo, porque há uma progressão realmente, né? Então, muitas pessoas sofrem com dor no corpo todo. Tem dor de cabeça, tem dor na região do trapézio cervical, tem dor lombar. Então, esses elementos que são comportamentais, emocionais, isso também tem uma implicação no sistema de dor como um todo, né? E aí, quando a gente prescreve, né, e existem alguns remédios antidepressivos que têm uma ação favorável para a dor, não é porque obrigatoriamente ou necessariamente a pessoa tem depressão. É porque esses remédios atuam em neurotransmissores, em serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, em substâncias que equilibram o disparo desse sistema de dor. E muitas vezes é importante também a pessoa desacelerar, tirar o olhar pessimista das coisas, diminuir
as fobias, diminuir a irritabilidade, e não é só com remédio que a gente faz os tratamentos. A gente também tem que orientar as medidas não medicamentosas, né? Então, dentro disso também, a atividade física é fundamental. Sim. Então, o sedentarismo é uma causa também. Se você não está mexendo o seu corpo adequadamente, não tem um mínimo de atividade física, isso também é um fator que agrava, que predispõe a ter mais dor. Sim. Doutor, eu queria só pedir para o senhor falar só um pouquinho mais alto. A gente está com os microfones aqui, mas a gente está tendo um feedback. Se tiver ruim o som, aí vocês podem avisar que a gente para aqui para melhorar, tá? Doutor, eu vou ler algumas perguntas que já chegaram na semana pra gente. A Lucimar Fernandes, ela diz que não pode dormir à tarde para descansar, que ela acorda com enxaqueca, e ela gostaria de saber o porquê. O cochilo é um fator desencadeante de enxaqueca e de outras dores. Porque o ritmo de sono que a gente tem, ele não é o que a gente chama polifásico, ele é de uma fase só. Então o ser humano é um bicho que dorme à noite e não dorme de dia. Existem algumas culturas que isso é comum, mas não é fisiológico dormir de dia. Então cochilar de dia, ter que dormir de dia, também reflete que o seu sono da noite não está bom. E se você dorme mal à noite e tem que cochilar de dia, a próxima noite vai ser ruim também. Então não é interessante realmente fazer cochilos durante o dia, à tarde e antes de regularizar o seu ritmo, o seu ciclo de sono e vigília. Tá certo, então fica aí a resposta para Lucimar Fernandes. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pela participação de todos no Facebook e no Instagram também. Seguindo aqui com as perguntas, mandem suas questões que nós vamos ler aqui para o doutor. A Flávia Nis, ela diz que ela tem enxaqueca desde os 7 anos de idade e ela quer saber o que fazer para acabar com as crises, doutor, que são causadas por fatores externos, como variações hormonais, locais barulhentos, tomar sol, por exemplo. E ela deixa aqui um detalhe, nas variações hormonais ela fala que não pode tomar anticoncepcional. Então deve agravar, né, a questão da menstruação, né, no começo da menstruação, que dá essa enxaqueca. Então, do ponto de vista hormonal, as enxaquecas, elas realmente têm uma predileção na mulher de aparecer perto do período menstrual, mas você tem que avaliar se essa dor de cabeça vem depois da TPM, se foi depois que você ficou irritada, ansiosa, e após isso que veio a dor de cabeça. Então pode ser que esse dominó de coisas que vão acontecendo tenha início também na irritabilidade, na ansiedade que tem na TPM. Lembrando que o fator hormonal é um fator interno, né? E não necessariamente é só uma medida hormonal que tem que ser feita, porque você não pode tomar anticoncepcional, mas pode haver alguma outra medida interessante de interromper a sua menstruação também, né? E outra questão que interfere muito na produção de hormônios é a relação peso-altura. Então, se tiver um excesso de peso, o efeito hormonal acaba tendo uma carga maior na mulher. Então, diminuir o peso pode ser interessante para diminuir a influência também do efeito hormonal. O tecido gorduroso, ele acumula hormônios, então diminuir esse acúmulo pode ser interessante. Também tem que ver se não tem endometriose, ovário policístico, e se não tem outras medidas aí da relação hormonal a serem feitas, né? Ela falou de uma sensibilidade com o ambiente, né? Com as coisas do clima, com alguma coisa externa, né? Isso, locais barulhentos e tomar sol, né? Aí entra a questão climática. Então, a pessoa com enxaqueca e com outras dores de cabeça tem, normalmente, uma sensibilidade a percepções diversas. A luz, a barulho, a mudanças no clima, mudanças de temperatura, o ambiente como um todo, a cheiros. Então,
esse excesso de percepção também, né, tem uma forma de regularizar até com os tratamentos preventivos, quer dizer, a pessoa acaba tendo menos sensibilidade. E é muito difícil, a pessoa não vai viver numa bolha e ficar distante dos desencadeantes, porque o clima vai variar, a intensidade de luz vai variar de acordo com o lugar que você vai estar, e barulhos vão aparecer. Então, o que a gente tem que trabalhar no tratamento é tornar essa sensibilidade menor. Isso acontece com medicamentos, mas pode acontecer também com outras medidas, né? Com medidas não farmacológicas, não medicamentosas, que a gente chama. E aí vamos dividir essas medidas em físicas e mentais, tá? As físicas são atividade física, um trabalho de postura. É muito comum hoje, né? O pessoal que está no Instagram aí está com o pescoço para baixo, segurando a cabeça lá na frente. Então, isso acaba gerando, né? Então, vamos olhar de perfil aqui a cabeça, né? Aqui ela retinha, onde ela tem que estar, ela pesa 5 quilos. Se ela estiver na frente, ela vai pesar 10 ou pesar 15 quilos. Então, essa anteriorização da cabeça faz com que você sobrecarregue enormemente essa musculatura. E esses músculos aqui de trás nasceram para carregar uma cabeça de 5 quilos e não de 10 ou 15 quilos, né? Então a postura é fundamental. Você fica muitas horas sentada, fica muito tempo numa postura ruim, você tem que de tempos em tempos levantar, alongar, né? Fazer um trabalho físico. Sim. E outra questão também que as pessoas não notam, né? É que com a tensão, com a ansiedade, a irritabilidade, é normal que você leve um pouquinho o ombro, e aí façam esse teste. Levanta um pouquinho o ombro e coloca a mão no trapézio, nesse músculo aqui de trás, né? Você vai ver que vai endurecer. Então, se você está num momento de tensão, a tendência é você fazer um movimento assim de elevar o ombro. Agora, coloca isso ao longo de várias horas no dia. Você termina o dia com uma pedra de dor aqui. Mais um sono que não faz o relaxamento muscular, você acorda no dia dolorida, cansada, com dor. Então você estica esse músculo, depois no dia seguinte ele não volta para a posição de repouso. Aí você, no dia seguinte, estica mais e ele não volta. Então vai havendo uma progressão. Então essa evolução de piora na dor tem muito a ver com essa posição também. Então é importante que você tenha medidas de relaxamento, que você faça uma massagem, uma acupuntura ou alguma outra medida que te relaxe, e também que você faça atividade física. É importante ter um nível de atividade física. E aí é interessante também, né? Um colaborador nosso, aí, o Arão Belitardo, ele fez o doutorado dele e mostrou que as pessoas, um dos achados foi que as pessoas com enxaqueca não têm o mesmo prazer com o exercício do que quem não tem enxaqueca. Então, vamos ouvir o pessoal aí. Quem é que gosta de fazer exercício? A maioria das pessoas com enxaqueca não gostam de fazer exercício. Apesar de que, se fizerem o exercício, vão se beneficiar demais. Será que é porque elas, não sei, né? Mas será que inconscientemente ela já pensa que vai sentir dor? Porque a gente vê um relato de algumas pessoas, doutor, eu não posso fazer atividade física porque me dá dor de cabeça, mas às vezes não está fazendo a atividade correta, porque não pode fazer exercícios muito intensos, isso desencadeia, né? Isso existe, esse mecanismo, você está correta. A pessoa pode ter medo realmente de... Então a gente chama de um comportamento evitativo, né? Então ela não quer se expor àquilo porque pode ter dor, mas na maioria das vezes não é nem isso, é a ausência do elo de prazer que a pessoa deveria ter, um prazer com o exercício, e não tem. Então ela não vai naturalmente, ela tem que pensar o exercício como um tratamento.
ela tem que pensar atividade física primeiro. Sim. Você não está fazendo nada, ok, é comum, não se culpe. É comum não fazer exercício físico porque não te dá prazer, é lógico que você não vai fazer. Mas faça exercício porque você vai melhorar muito. Só que não adianta você querer fazer igual todas as meninas da academia, entendeu? Que estão puxando e estão correndo que nem loucas. Não dá. Não dá para começar assim. Então começa andando. Primeira meta que eu costumo orientar para os meus pacientes que é conseguir em uma semana fazer 150 minutos de caminhada. Começa caminhando e tenta fazer 150 minutos, quer dizer, 5 vezes na semana vezes 30. Se você conseguir andar 30 minutos 5 vezes por semana, tá ótimo, tá um ótimo começo, né? Sim. E depois você vai pegando, existem algumas orientações de musculação a serem feitas, então depende muito da postura da pessoa. Então essa anteriorização, né, da cabeça, ela também leva o ombro para frente. Então é importante, né, que a pessoa faça algum trabalho de peitoral para ela ganhar essa inclinação, né? E aí a cabeça dela não fica tão anteriorizada. E aí o ideal seria que você tivesse uma orientação de algum personal que customizasse o seu exercício, né? Se bem que, aí vai uma crítica à turma aí do personal, que eles não consideram a enxaqueca na prescrição de exercício. Então não adianta sair rasgando, não tem que ter cuidado com o puxar, porque esses exercícios de trapézio eles vão exacerbar mais, às vezes, esse trapézio que já está muito duro, né? Então precisa ter uma orientação escalonada, começar devagar, pensar o exercício ótimo se for de lazer, e se for em grupo, e se também puder trazer outras questões junto no exercício, por exemplo, as artes marciais ou yoga, que além de tudo traz uma disciplina, traz um aspecto também de controle ou de meditação, de respiração, mas tem que pensar o exercício como remédio, tem que pedir para si próprio uma obrigatoriedade, cobrar de si uma obrigatoriedade, né? Aí vem uma das questões mais importantes, né, na orientação não farmacológica, que é a dificuldade que as pessoas têm de entrar na sua própria agenda. Então, o que você está fazendo para você mesmo, né? Você está trabalhando, está cuidando da sua casa, está fazendo um monte de coisas, mas o que é para você fisicamente? Né? O que é para você mentalmente? O que você está fazendo que te dá prazer? Então, normalmente, as pessoas com enxaqueca e outras dores de cabeça, elas estão com muita sobrecarga e com pouca descarga. Então, a balança fica desequilibrada. E você só vai melhorar da sua dor quando você tiver um equilíbrio dessas forças. Se você está tendo muita sobrecarga na sua vida, você tem que ter o equivalente em descarga, em tempo para você, em relaxamento, em atividade física. E aí vem a outra parte da orientação não medicamentosa, que é a mental. Então, que habilidades você pode adquirir para ter um melhor controle da ansiedade, da antecipação, do pessimismo, da irritação? Então, uma série de medidas são bem-vindas e são indicadas para o tratamento da enxaqueca, como várias linhas de psicoterapia, meditação, a yoga, como a gente mencionou, atividades também de cunho religioso, orações, trabalhos voluntários, tudo que te acalma, te deixa em paz e te reequilibra, vai ter um efeito favorável. E aí a gente estava falando, né, sobre o escaldapé. Você ia fazer uma... doutor, deixa eu só te interromper um minutinho, porque estão reclamando um pouco do som ainda. Isso, se o senhor puder falar um pouquinho mais alto, a gente chega mais perto. Então, mais alto só se eu imitar o Bolsonaro aqui. Ou o Faustão, né? Faustão, né? O Faustão fala bastante. Mas eu acho que o ideal é falar mais perto aqui do microfone, né?
Ficou bom agora? Deixa eu só ficou um pouquinho. Isso. Então, vamos começar do zero, né? Não, já que vocês não ouviram não, nada. eles ouviram. Mas vocês podem dar um feedback se tá melhor o áudio agora. Aí aqui o pessoal, você passa pra gente, tá? Melhorou agora? Sim? Então tá. A gente traz mais perto. Tá dando agora pra ouvir, sumiu, né? De vez. E, nossa, o que a gente tava falando mesmo do escaldapé que você ia perguntar. Escaldapé, isso. É algum estudo, né, que o senhor comentou com a gente antes da gente começar a live, que saiu algum estudo sobre escaldapé. Pergunta pra vovó se o escaldapé funciona, se ajuda. E é uma cultura popular, né, também que os orientais carregam bastante. E realmente foi comprovado num estudo que mostrou que você, durante a crise, quando você está com a dor de cabeça, você tem a mesma eficácia, quer dizer, o analgésico, o remédio, funciona tão bem quanto você fazer um escaldapé. Na verdade, nesse estudo específico, eles fizeram um escaldapé e escaldamão. Então, você coloca os seus pés e as mãos numa bacia ou num conteúdo de água quente, não vai queimar, né? Mas qual é o fundamento disso? Relaxa mesmo. E também a teoria é de que você aumenta a circulação na periferia, nos braços e nas pernas, e você diminui o excesso de circulação na cabeça. E isso tem uma importância, uma implicação. Também em relação a sono, né? Já é sabido também na área de sono que se você esquentar as mãos e os pés, você tende a ter um sono melhor. Então, se você faz isso também no período da noite e tem uma dificuldade de sono, você vai ter também um benefício provável aí de esquentar os membros, de colocar numa superfície mais quente. Muito interessante isso, né? O doutor falou bastante da questão da parte física, né, de tratamento. O que a gente tem de tratamento hoje, doutor, farmacológico? Até chegou uma pergunta aqui pra gente da Consuelo Pinto Pires. O que o senhor acha da toxina botulínica? A toxina botulínica ela não é indicada para qualquer dor de cabeça, né? Existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Então, assim, o que hoje tem para tratar as principais dores de cabeça e no caso da toxina botulínica, para qual dor ela é indicada? Bom, existem uma série de remédios com boa eficácia e alguns melhor tolerados, outros não tanto, mas tem uma série de opções de remédios. Depois a gente desenvolve isso mais. Em relação à toxina botulínica, existe uma indicação para enxaqueca crônica e algumas outras que a gente usa também, como se fala, off-label, né, que é fora do rótulo, fora da aprovação oficial, mas a aprovação também não quer dizer que não funcione em outras situações, tá? Por que se aprova um remédio? Vamos entender isso, né? Existe uma necessidade e interesse da indústria farmacêutica em dizer que aquela substância é útil para o tratamento daquela doença. Então, os estudos são feitos e a aprovação é feita para que as fontes pagadoras, né, para os convênios, para os governos e também para estabilidade de protocolos, né, de medidas de como fazer, de como dar a medicação, para que também aquela empresa possa divulgar, né, e propagar aquela informação. Então, é uma coisa que a gente sabe que é importante, mas que na medicina a gente não usa só aquilo que é aprovado pelos órgãos regulatórios, né? A gente usa também muitas medidas que não tem um carimbo do FDA, da Anvisa. Então, por exemplo, isso que a gente está falando de atividade física não está aprovado no FDA, na Anvisa. Aí nunca vai estar mesmo, porque não é uma empresa que vai
dizer que você tem que fazer exercício X, Y ou Z. Existem protocolos e estudos que mostram como deve ser a prescrição e isso precisa melhorar realmente, né? Mas, de qualquer forma, o uso da toxina botulínica está consagrado na área da cefaleia. Já é algo muito claro que tem uma resposta e tem um papel importante no tratamento. Não é para todo mundo, mesmo com indicação, não é todo mundo que responde e a resposta é variada. Tem pessoas que respondem 100% e que zera a dor de cabeça e tem respostas parciais também, né? Que não melhora tudo, mas melhora alguma coisa. E tem pessoas também que não respondem, né? Então, existe um papel importante, né? Existem também novas medicações. Hoje tem um grupo novo de substâncias que são injetáveis, aí são injeções subcutâneas, são remédios que atuam numa substância chamada CGRP. É um peptídeo, é uma substância que tem a ver com o disparo das crises das enxaquecas. E essas medicações novas, e aí já tem 2 aprovadas nos Estados Unidos, e aí no Brasil a gente deve ter aprovação para final desse ano, ou mais provavelmente para o ano que vem, mas são remédios que trazem para a gente uma expectativa muito boa, muito otimista, porque tem uma ação boa, funcionam bem e são muito fáceis de tolerar, não tem muito efeito colateral. Eles não vão ser tão baratos, isso é um problema a ser resolvido, mas eles têm uma eficácia boa e não causam grandes problemas. É chato que vai ter que ser injetável, subcutâneo, mais uma vez por mês. Então, de certa forma, é cômodo isso também, né? Então, vai ser mais um aliado para o tratamento das enxaquecas e de outras dores também. Esses compostos devem ser, pelo menos um deles já está comprovado, que atua também na cefaleia em salvas, né? E aí vale também ressaltar o que é a cefaleia em salvas, que é um tipo de dor diferente da enxaqueca, ela dá mais no homem, ela tem uma localização mais orbital, ocular, né, só de um lado da cabeça, e ela dura menos do que a enxaqueca. Ela dura normalmente, em média, 45 minutos, às vezes 30, às vezes 1 hora ou mais, mas a enxaqueca sem remédio, ela é de 4 horas para frente. A cefaleia em salvas é no máximo 3 horas, normalmente 45 minutos, mas ela é mais curta, mas muito mais intensa que a enxaqueca. A cefaleia em salvas, ela também vem com olho vermelho, com lacrimejamento, com queda da pálpebra, com o nariz entupido, com o que a gente chama de fenômenos autonômicos dessa região. E ela tem um horário de predileção também, ela costuma aparecer de madrugada ou em algum horário específico, às vezes varia, e tem uma variação também ao longo do ano. Quer dizer, ela tem o que a gente chama de surto e remissão, vem uma sequência de dias com dor, direto e depois some. E aí fica um tempo que pode variar também, de meses, 1 ano ou mais, e que é a chamada remissão. Tem alguns que sofrem muito com as salvas crônica, que é a dor direta. Mas a gente com tratamentos consegue tirar a pessoa do surto, né? Consegue primeiro cortar a dor mais rápido, consegue tirar do surto e consegue, que é o mais importante, evitar que venha um próximo surto. Então, essa aqui também é uma mensagem importante de fazer algum tratamento preventivo, mesmo que seja de longo prazo e mesmo que seja na vigência de um período de remissão muito longo, né? Então, essa é uma questão importante aí na cefaleia em salvas. Sim. Muito obrigada, doutora, então, pelo esclarecimento. A Consuelo Pinto, que fez a pergunta sobre toxina botulínica, a gente espera ter ajudado, e eu queria agradecer que eu estou vendo a audiência no Instagram, Facebook, bastante gente assistindo a gente. Muito obrigada, continue mandando perguntas, a gente ainda tem mais uns 15, 20 minutinhos aqui de live com vocês.
Doutor, aproveitar o pessoal aqui, a gente teve a Thaís passou aqui pra gente que as pessoas estão perguntando muito sobre acupuntura, né? Que o doutor mencionou. E muita gente pergunta aqui na nossa página sobre acupuntura que não tem nada que reconheça ela efetivamente para ajudar como um complemento no tratamento medicamentoso. Mas de que forma que o senhor poderia explicar melhor a atuação dela para ajudar, né? No tratamento? Bom, a acupuntura, ela, grosseiramente falando, né, se a gente precisar de uma palavra só, a gente pode dizer acupuntura funciona assim. Mas os estudos de acupuntura, alguns estudos mostraram que não faz tanta diferença você fazer a acupuntura toda nos pontos, todos calculados e baseados na medicina chinesa, tudo, versus colocar em qualquer ponto. Então, teve um estudo clássico alemão que mostrou isso. Isso não quer dizer que a acupuntura não funciona. Quer dizer que colocar agulhas em partes teoricamente aleatórias no corpo dá o mesmo resultado que colocar nos pontos específicos. Também tem outros estudos falando que, sim, se você faz a coisa toda da medicina chinesa e avalia e o médico te recomenda e customiza, tudo, aquilo faz diferença do que você colocar de qualquer jeito a agulha aleatoriamente, né? Então, a gente tem que entender que a pessoa que vai fazer um tratamento, ela tem que dar algum crédito para isso, né? Então, se você faz um tratamento de acupuntura e tem medo de agulha e não acredita e não gostou do médico e, enfim, não entrou no ritmo, não fez um número de sessões também adequadas, né? As pessoas vão também com a ideia de que vai pôr uma agulha na cabeça e acabaram-se os problemas do universo, né? Então, você precisa ter uma regularidade. A acupuntura funciona com um certo número de sessões. Pode ser que tenha um ou outro que com uma ou duas sessões já melhora demais, mas todos os estudos são 12 sessões. Muitos dos estudos 2 vezes por semana, né? Então precisa ter uma regularidade. Outra coisa, né, que apareceu um sinal ali, será que parou? Não, pode ir, né? Bom, outra coisa na acupuntura então, sobre acreditar, você tem que dar um crédito. O mesmo ocorre se você for fazer um tratamento com remédio e você não quer tomar remédio, não adianta, vai ser difícil, né? Então você tem que estar na mesma proposta de tratamento que o seu médico, o seu acupunturista que está recomendando. Então, se você tem medo de agulha, eu não recomendo que vá fazer, porque vai piorar, né? E aí, é diferente a acupuntura de massagem? Eu acho que não tenho provas e estudos para dizer. Mas o que mais tem efeito, e aí eu gosto muito de estudar o tema do placebo, né, que é o efeito de sugestão, e tem um grupo que eu participo também no IPQ, no HC, que estuda essa parte de religiosidade e espiritualidade. E a gente aborda esses temas de um jeito para entender o que faz a pessoa responder bem a um tratamento, né, e o que faz ela não responder. Então, o chamado efeito placebo tem muito a ver com crenças, tem muito a ver com a cabeça da pessoa dela estar aberta para receber aquele tipo de tratamento. Então, não é que a acupuntura é placebo, né? Mas se você não der um mínimo de confiança, não entender o que é o seu problema, né? E aí o médico ou quem está te tratando vai ter que traduzir para você, ou vai ter que te explicar, e você, junto com o seu terapeuta, o seu médico, chegar numa teoria do que você tem e do porquê que você tem, né? E tem que ter uma explicação, tem que ter uma exploração desse diagnóstico. Então, tem várias formas de acupuntura também, né? Tem acupuntura chinesa, coreana, japonesa, tem acupuntura com agulha grossa, com agulha fina, com laser, e aí você
pode falar assim, não, eu tentei acupuntura, mas não deu certo. Mas fez poucas sessões, não fez adequadamente, né? Não estava também mudando coisas que são importantes, né? E o simples fato de você ter 1 hora da semana para você relaxar, que seja na acupuntura, isso já faz uma enorme diferença. O simples fato de você estar na frente de uma pessoa que está querendo te ajudar, então os estudos todos de placebo estão mostrando que o contato humano é muito importante. Foram fazer um estudo para fibromialgia para comparar acupuntura e aí os pesquisadores foram pensar e escolheram uma outra terapia que eles achavam que não ia funcionar, que é a terapia de toque. Então, uma terapia manual. A pessoa ia lá e sem técnica nenhuma, só encostava na pessoa. Essa pesquisa mostrou que a acupuntura foi tão eficiente quanto a terapia de toque. Então, isso sugere, né, não é universal essa teoria, mas isso mostra que existe uma necessidade importante também de ter uma relação do médico com o paciente, de confiança, de apoio, de ouvir o paciente, de também ter outras medidas que são feitas, né, que a pessoa vai ter então algum tipo de contato, e isso acontece com as psicoterapias, acontece com as terapias manuais, acontece com yoga, acontece com atividade física também, acontece com a acupuntura. Então a gente tem que entender o papel, né, dessas terapias adjuvantes, né? E aí eu posso dizer que tem muita pesquisa que comprova ou que dá subsídio para indicação de acupuntura, mas não é uma prescrição tão trivial, de dizer, você fala, ó, faz acupuntura, é a mesma coisa se você falar, toma remédio. Você, qual remédio? Que dose? Como? Né? A acupuntura também é a mesma coisa, exercício físico. Faz exercício físico. Como? Quando? Que tem intensidade? Tudo, né? Tem uma orientação, né? E tem a parte alimentar, né? Tem a parte de alimentação. Curiosa também. A parte de alimentação também é muito importante, né, doutora? A gente sempre recebe aqui muitas questões, porque tem que ter uma orientação também, cada um tem que identificar qual que é o seu gatilho, né? Na alimentação, a gente tem que também desbravar alguns mitos aí que acabam muitas vezes deixando as pessoas mais ansiosas, tensas, porque a gente não pode jogar uma lista na pessoa de 1 milhão de frutas e coisas que podem um dia provocar dor de cabeça em alguma pessoa no mundo, né? Não é assim que funciona. Você tem que saber qual é a sua sensibilidade e quais são os desencadeantes mais comuns. Então, o fator alimentar mais comum de causar dor de cabeça é não se alimentar, é ficar sem comer. Esse é o mais importante. E aí, para cada pessoa, pode ter uma questão diferente. E também a gente tem que saber como está a alimentação dessa pessoa. Está comendo mais do que gasta? Está tendo um índice de calorias mais alto do que você está gastando? Tem uma pesquisa muito interessante de alguns anos, 2 anos atrás, que avaliou milhares de pessoas nos Estados Unidos e aí mostrou que as mulheres com enxaqueca comem pior, tem um índice de qualidade de alimentação pior, comem pior mesmo. Comem menos, por que comem pior? Porque comem menos frutas, comem menos verduras e legumes, comem menos grãos também, menos óleo, azeite, que tem ação anti-inflamatória, comem mais sal e comem mais doce, massa, pão. Então, se você se encaixa nisso aí, se você faz aquela dieta muito carregada de alguma coisa, esse é outro conceito. Tem algum exagero na sua dieta? Tira o exagero, porque isso tem chance realmente de provocar mais dor para você. Mas eu costumo dizer assim que a orientação básica
alimentar é comer com regularidade e não exagerar em nada e não deixar nada de lado também. Mas esse estudo aponta para algumas questões interessantes realmente. Sim. Então, a questão do doce, que é uma que eu gostaria de comentar, porque o doce é um ansiolítico também. Então você come... Você gosta de chocolate? Gosto. Por que a gente gosta de chocolate, de doce? Não é porque é gostoso, é porque acalma. Dá uma Então, paz mesmo. O doce, ele acalma, ele é um ansiolítico. E a gente come, às vezes exagera no doce, no chocolate, porque tem uma tensão por trás. Então, é uma recompensa. Comer o doce é uma recompensa. Só que, se for demais, ele também vai tende a causar mais dor de cabeça. E aí, qual que era o problema? Era o doce ou a ansiedade que estava por trás e que fez você comer o doce? A quantidade, então, né? A quantidade e também a sobrecarga que você está vivendo, a tensão, a ansiedade que faz você ingerir mais doce também. Massa, pão, que gera mais sobrecarga. Aí vamos tirar aquela ideia do glúten, que é o veneno que gruda no seu cérebro e que que tem que ser evitado a todo custo. Na maioria das vezes, as pessoas fazem dietas low carb e tiram o glúten, que tem que tirar o quê? Pão e massa, obrigatoriamente. Então fazem uma dieta low carb mesmo, baixa caloria. Então não é bem o glúten, existem pessoas que têm doenças celíacas ou que têm sensibilidade exacerbada ao glúten. Isso é raro. O mais comum é você estar comendo muita caloria e muito pão, massa e doce mais do que precisa. E aí é importante, né, doutor, junto na consulta com o neurologista, com nutricionista também, chegar aí nesse mapeamento e começar a mudar esses hábitos alimentares, né? Sempre bom. Eu acho também que pode ser bom, pode precisar de ajuda, mas não precisa atrapalhar também. Às vezes elas atrapalham, né? Que vem com essas listas ou vem com teorias absurdas. Pega a lista de dietas que existe. Então hoje você quer usar celular e quer fazer dieta do paleolítico, dirigindo o carro e falando no celular. Mas ainda para trabalhar em conjunto, né, com o então, doutor aqui. Acho que tem que trabalhar em conjunto. Tem que conversar com o neurologista, e tem que ter autonomia daquilo que é lógico, daquilo que tem bom senso e não sair fazendo dieta de Não, e é até importante a gente... de qualquer maneira, porque também importante a gente reforçar tem um exagero, né? Que existem muitos médicos neurologistas que trabalham também, né, com a equipe multidisciplinar, que existem muitas nutricionistas que são especialistas em enxaqueca crônica, em tratamento de dores de cabeça. Então é sempre importante vocês buscarem um neurologista especialista em tratar as dores de cabeça, assim como um nutricionista, né? Tem alguns casos que as pessoas relatam do anticoncepcional, porque acho que meu anticoncepcional cura dor de cabeça. É importante colocar talvez o médico ginecologista para conversar com o neuro, porque eles têm que entender que eles estão tratando de uma pessoa que tem uma doença, né? Uma dor de cabeça. Então é um tratamento diferenciado. A multidisciplinaridade é muito importante. Sim. Por um lado, a gente tenta resolver e enxergar a pessoa com a maior amplitude possível, mas às vezes você precisa de um especialista de outra área, gineco, psiquiatra, ou oftalmo, otorrino, enfim, você precisa de outras áreas e também áreas não médicas como psicologia, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e acho que a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade é importante e a gente precisa ter também uma racionalidade nisso, né? Do mesmo jeito que existem várias formas de você cuidar da enxaqueca, vários remédios, várias opções não farmacológicas, tem que ter um plano terapêutico, né? E aí, se você atira para todo lado, você vai perder o foco também. Então, o que é mais, precisa ser estabelecido, o que é mais importante e qual vai ser o primeiro ponto de ataque que você vai começar a atuar e depois vai vindo o outro e você vai pegando detalhes com o tempo no tratamento. Sim.
Doutora, a gente já chegou assim no, né, já deu 1 hora da nossa live, mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Na verdade, a gente recebeu muitas perguntas, a gente vai responder depois ao longo da semana, mas tem muita gente falando, e não é a primeira vez aqui nas nossas lives, sobre o piercing, que acalma as crises de enxaqueca. Eu não sei se o doutor já ouviu falar sobre esse piercing, mas tem muita gente aqui na nossa página que está perguntando, então eu gostaria de saber, é o date, né? Sim. É o piercing. Então, o que o senhor sabe sobre isso? O que pode falar aqui para os nossos seguidores? Olha, a gente não tem informações científicas sobre isso. Existe uma leitura até de acupuntura, de que você está pegando aqui alguma, sabe lá, que não entendo de acupuntura para dizer, mas há essa justificativa, né? Mas não é uma terapêutica ou que tem alguma base científica para a gente recomendar, né? Muita gente fala que fica bem, assim como várias outras coisas aleatórias que depende também, da pessoa, né? Que também podem gerar, né? Então, eu não tenho como recomendar que alguém faça esse piercing porque tem algum fundamento, a não ser o que pode ser algo assim a se pensar, que eu nunca vi, mas se você colocou um piercing e começou a ter dor, tira, né? É o óbvio. Algumas pessoas colocam essa questão e fazem o inverso também, de colocar o piercing e ter melhorado da dor. Mas daí a você tratar a sua enxaqueca com o piercing, aí já é demais, né? Cada caso é um caso, né? O que a gente até reforça aqui, nós tivemos aqui um retorno falando que se fala muito de medicamento em todas as nossas lives, né? Sobre nomes comerciais, a gente não pode falar, o doutor não pode dar uma consulta, né, para quem está perguntando sobre esses medicamentos específicos, não, vocês têm que procurar um médico neurologista. Assim como esses tratamentos complementares, eles funcionam, cada caso é um caso, então a parte do médico é realmente fazer um diagnóstico que só pode ser feito em consultório e a indicação de um tratamento. E aqui é pra gente bater esse papo, falar do universo das dores de cabeça, falar de uma maneira geral. É pouco tempo, né, doutor, pra gente falar sobre tudo. Chega muita pergunta. A gente já estourou o tempo e eu até gostaria, antes da gente finalizar, antes de agradecer ao doutor, falar do seu livro, que é o Dor de Cabeça, O que ela quer com você. Eu vou aproximar um pouquinho aqui da câmera, ó. É que o pessoal acha que vai ver invertido. Mas esse livro é o livro do Dr. Mário Pérez, neurologista. Quem tiver interesse, né, quem quiser saber mais sobre esse universo, é um livro muito bom, escrito para todos por um profissional que é referência internacional no assunto cefaleias. Então é um livro muito bom que você vai descobrir bastante coisa aí sobre esse universo, mas não deixe de procurar um médico neurologista para buscar o tratamento correto, né, doutor? Não adianta ficar se automedicando aí. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu vou deixar agora as câmeras abertas, tanto do Facebook quanto do Instagram. Obrigada, pessoal do Instagram aí que também está acompanhando a gente. Eu vou deixar as câmeras abertas para o senhor mandar um recado para os nossos seguidores, um recado final aqui para quem acompanhou a gente. Legal. Bom, é sempre um prazer. A gente faz o nosso trabalho aí de formiguinha, atendendo nossos pacientes com muito carinho, com um prazer, assim, a vida no consultório é muito gratificante também, mas quando a gente pode atingir mais pessoas que talvez infelizmente nunca possam chegar até aqui, né, é uma satisfação ainda maior, né? Esse projeto do livro, obrigado por ter mencionado, também foi um esforço nessa direção, né, de poder atingir pessoas aí, poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma enorme satisfação, né? Eu acho que espero também contribuir outras vezes, estar presente em outras vezes, talvez para discutir coisas específicas, né? Porque aí
a gente consegue aprofundar mais os temas, mas é sempre útil, né? Eu acho que também os outros colegas que vêm e que contribuem, né, ao trabalho que vocês fazem, nem sempre a gente concorda, né? Mas isso também não é o mais importante. Eu acho que tem o principal está sendo feito, né? A relevância do tema e a seriedade com que vocês trabalham. Então a gente tem um prazer em contribuir. E eu acho que em termos de mensagem, né, do que eu acho que é o mais importante também para resumir aquilo que é importante que vocês levem, né, até para levar para outras pessoas ou para indicar o link para outras pessoas terem acesso, terem informação, que primeiro a enxaqueca é uma doença que é séria, que não é uma dor qualquer, não é para ser banalizada, ela tem um estigma enorme. Então a pessoa que sofre isso em casa, no trabalho, ela tem uma doença real, né? O problema da enxaqueca, depressão, ansiedade e outros distúrbios é que ela não é tão palpável, né? E a gente não pode achar que toda doença, só existe doença quando existe um número alterado ou quando existe uma imagem alterada. Na enxaqueca, os exames vão vir normais e não tem nenhum número que você mede pressão, glicose, tireoide, qualquer coisa que vai vir alterado. Vai vir tudo normal. Isso não quer dizer que você não possa sofrer muito e as pessoas têm uma dificuldade de entender. Então a gente está vivendo uma nova era que a informação está sendo divulgada de maneira cada vez mais ampla. Então essa mensagem eu acho que vocês têm que levar para os seus familiares, para os seus empregadores, para o seu ambiente de trabalho, né? Se você faltou no trabalho e você tem esclerose múltipla, as pessoas vão falar, nossa, ela tem esclerose múltipla. Agora, se você tem enxaqueca que está muito acima, inclusive, no nível de incapacidade da esclerose múltipla, tem um impacto social muito maior, né, e recebe muito menos recurso, inclusive, de tratamentos e de investimento. Se você fala que faltou ao trabalho porque tem enxaqueca, você não vai ser bem compreendido. Então, essa informação precisa mudar, esse estigma da enxaqueca precisa mudar, entender que é uma doença neurológica, entender que tem tratamento também e que muitas medidas podem ser feitas e que não é só remédio também, que existem outras medidas não farmacológicas e que a gente está vendo avanços cada vez melhores. Então, tanto das pessoas terem mais acesso quanto dos tratamentos serem mais efetivos. Então, existe aí não é nem uma luz no fim do túnel, é uma luz que já está na nossa frente, né, e que a gente já pode indicar e já pode ajudar muitas pessoas que sofrem com dor de cabeça. Muito obrigado. Que ótimo, doutor. Nós que agradecemos o seu recado, a sua participação mais uma vez, essa segunda. Esperamos também ter outras oportunidades de bater esse papo. É sempre muito bom trocar essas informações. E eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui no Facebook, no Instagram. Nós esperamos que as dúvidas tenham sido esclarecidas, né? O doutor falou sobre um monte de questões, aquelas perguntas que nós não conseguimos responder, a gente vai respondendo ao longo da semana e em breve a gente se vê de novo com a próxima live, tá bom? Um abraço, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.